Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre um problema seríssimo, tá? Que é o aviltamento que parte considerável da magistratura, eu vou falar que é a maioria, mas que é uma minoria bem qualificada e bem barulhenta da magistratura, tem dado a honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Eu tenho visto aqui, tanto em casos meus quanto em casos de colegas, que mesmo após o novo CPC, que fala que a sucumbência tem que ser fixada entre 10% e 20% do proveito econômico, em processos, por exemplo, onde você consegue um medicamento de alto custo para o cliente, onde você consegue reduzir um débito bancário de 4, 5 milhões de reais, eu estou com alguns casos assim, que estão indo para o STJ hoje, para 20 ou 30 mil reais, a magistratura simplesmente fixa a sucumbência por equidade em 20, 10, 5 mil, tem casos até de 2 mil reais, tá? Isso em Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu considero ainda um dos melhores da federação, tá? Imagina os piores. Obviamente não são todos magistrados que pensam assim, eu falo, é uma minoria, mas não é uma minoria minúscula, é uma minoria de uns 30% barulhentos, diria eu. Claro, conheço muitos magistrados que têm uma postura muito digna em relação à valorização do advogado. Doutor Júlio, meu coordenador na pós-graduação da SD, doutor Marcelo Barbosa, magistrado em Mangaratiba, colega meu de doutorado, mas existe essa minoria. Outro dia mesmo teve um presidente de uma associação de magistrados, né, que falou que eu não sei exatamente agora as palavras que ele usou, mas que é um risco para a magistratura, que a magistratura se sente humilhada quando advogados ganham honorários milionários. Realmente, o advogado vai ganhar. Alguma coisa dessa ordem. Bom, daí a gente tem um grupo de WhatsApp, sou eu e mais 3 juristas, nos quais a gente discute questões jurídicas de processo civil, processo penal, constitucional, dentre outros assuntos. Outro dia começou a questão dos honorários dos procuradores do Estado, dos procuradores do município. Bom, conversa vai, conversa vem, um desses colegas é magistrado, e no meio da conversa ele solta que ele é contra a existência das verbas de sucumbência nos moldes criados pelo Estatuto da OAB, né, que foi uma norma criada corporativamente e tal, e que a sucumbência deveria restituir a parte aquilo que ela gastou com honorários, e não deveria pertencer ao advogado. Bom, primeiro, assim, essa é uma discussão do que está na lei, né? Eu acho complicado um magistrado defender a não aplicação de uma lei, que é o que, de uma forma indireta, ele faz. Ele até poderia argumentar, não, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que a sucumbência, se não único, que a sucumbência pertence ao advogado e não à parte, é verdade. Mas existem questões culturais e comerciais para isso. Então eu vou colocar o áudio de uma resposta que eu dei para ele. Eu dei uma microeditada no áudio para não aparecer o nome dele. Mas veja o que eu falei pro rapaz aqui. Vai ganhar 40% do caso. Ah, porque ele falou que um amigo dele teria ficado indignado porque conseguiu uma indenização de 100 mil reais e achou um absurdo que o advogado ganharia 40%, 20% de sucumbência, mas 20% dele iria ganhar 40 mil. Primeiro, cara, se o rapaz conseguiu uma indenização de 100 mil reais, o que ele está pagando para o advogado é 20 mil reais, ele não está pagando 40 mil reais, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. É que o Brasil adotou um modelo cultural de que o brasileiro ele quer que o advogado participe do risco da ação com ele. Então, assim, se o advogado pega uma ação de 2 milhões de reais, se ele virar para o cliente e falar, olha, eu acho justo, eu não quero ser teu sócio. O que eu acho justo para um caso como esses? Que você me pague 50 mil reais de entrada, 50 mil reais na sentença e 50 mil reais na confirmação da sentença no tribunal. Normalmente, esse cliente não vai querer aceitar esse tipo de contrato, ele vai querer que o advogado participe do risco, ele vai virar para alguma coisa assim, doutor, eu te pago 15 mil reais, estou com um caso assim agora, e no final da ação você vai ganhar 20%. Essa é a cultura jurídica brasileira e a cultura comercial. A gente está muito mais próximo dos Estados Unidos nesse aspecto do que dos países europeus. Vou falar de Portugal, que eu estou vendo bastante o ordenamento jurídico deles e tal.
Em Portugal é proibido o advogado cobrar percentual do valor da causa, sabia disso? Então eu estava lá em Portugal, daí vi um cara na faculdade, um professor, que estava feliz pelo cliente, ganhou uma garrafa de vinho bacana, e o cliente havia ganhado uma indenização de 2 milhões e 400 mil euros. Eu peguei e falei, porra, você tá feliz, né? Porque quanto é que você tá ganhando em cima disso? Ele falou, nada não, Paulo, tô ganhando o que foi combinado no contrato, 10 mil euros. Então, assim, a cultura jurídica europeia normalmente não gostamos de pagar comissão, não gostamos de pagar porcentagem do valor da causa. E aí sim a sucumbência se dedica a restituir a parte que ela gastou com o advogado. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma situação que é assim, o cliente, ele quer que o advogado participe do risco. E para um volume considerável de ações que aquele advogado vai trabalhar, ele vai perder também. Então, você deixar o advogado ter a sucumbência e ter o honorário contratual é uma forma de garantir que em processo nenhum ele vai trabalhar sem receber. Tá legal? Valeu, amigos. Abraço. Então, né? É isso. Não adianta você querer importar o modelo de um outro país para uma realidade que não é a nossa, né? Inclusive, acho que talvez uma das grandes críticas ao modo como o positivismo jurídico é implementado no Brasil é a lei divorciada da realidade, né? Não, mas nesse caso, o Estatuto da OAB foi perfeito, porque assim, a lei foi ao encontro da realidade. Porque vamos lá, vamos voltar. Com o Estatuto da Ordem, a prática comercial dos advogados, eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu sou estagiário desde o ano de 1990. Antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava como office boy em escritório de advocacia. E eu também vi a empresa do meu pai. Meu pai contratava muitos advogados na empresa que ele administrava. E era comum que eram ações grandes, questões comerciais complexas e tal. E os advogados ganhavam naquela época, até menos que hoje no contrato de partido, recebiam um fixo mensal pequenininho, mas trabalhavam para receber uma grande bolada no êxito de uma demanda. Essa é a cultura jurídica brasileira. Essa é a cultura jurídica americana. Estados Unidos ainda é normal, o que é até proibido no Brasil, né? O que é até proibido no Brasil, pelo artigo 84, se não falha a memória, do Código de Ética da Ordem, mas talvez seja errado o número do artigo. No Brasil, o advogado não pode ganhar, somando sucumbência com principal, mais que 50% daquilo que o cliente recebe. Estados Unidos da América não é incomum, principalmente nessas ações de perdas e danos, etc., não é incomum advogados receberem 60%, 70% do valor do processo, porque lá eles ainda arcam até com o valor das custas, tá, processuais. Então, assim, a gente tem um Estatuto da OAB que foi ao encontro da realidade, né? E a grande crítica que se faz ao sistema brasileiro é que o legislador quer mudar a realidade pela lei. Não, e você não vai mudar a realidade pela lei. A lei tem que se adequar à realidade, que foi o caso aqui do artigo da norma. Mas assim, o que eu acho apavorante, meus amigos, o que eu acho apavorante é assim, se ele quiser, ele entra aqui e se manifesta, tá? Eu não tô colocando o nome dele, mas o que eu acho apavorante é você ter um magistrado com essa posição. Depois ele pergunta, não, mas... eu até coloco aqui uma resposta para ele. Não, fulano, esse era o modelo adotado no Brasil muito antes do Estatuto da Ordem. Trabalho com história de advocacia desde os 18 anos de idade, como office boy, depois como estagiário. Em 1990, antes da norma citada, a prática comum de mercado era essa. Meu pai tinha um advogado em sua empresa que trabalhava quase que exclusivamente pelos percentuais sobre o valor da causa. O FII mensal era bem pequeno, tá? E de uma certa forma, o que a lei faz? Quando a lei fala que é claro, tudo bem, o advogado quando ganhar o processo, ele vai ganhar o honorário contratual e vai ganhar um honorário de sucumbência. Só que pensando que numa média, o Brasil tem 100 milhões de processos, 50 milhões serão julgados procedentes, 50 milhões serão julgados improcedentes. Então, numa média, para cada um processo que o advogado ganha o dobro, no outro processo ele não vai ganhar nada. Tá? Então, a lei procura equilibrar para que o advogado ganhe todos os processos. Daí o colega ainda pega e fala, não, mas espera aí, então os advogados não querem participar do risco?
Existe alguma categoria... ele fala aqui. Mas como você disse, advogar é risco. Ou então, a única profissão de risco que quer trabalhar sem risco horas. Eu peguei e não aguentei. Desculpa, na hora quando eu vejo uma barbaridade dessas escrita, eu não aguentei. Eu peguei e falei, olha, a única não, juízes também, tá? Mas eu acho que assim, quando você assume uma carreira, tá? Você arca com ônus e bônus dessa carreira. Por exemplo, eu não tenho inveja do magistrado, nenhuma. Porque o magistrado ganha 40 pau por mês, 40 mil reais por mês, eventualmente ganha um pouco mais, um pouco menos. Ok, ele prestou concurso para aquilo, ele assumiu aquilo e houve um pacto social. Aquilo faz parte de um contrato social, do tipo, olha, eu vou dedicar-me a distribuir justiça e eu vou ganhar esse salário por mês, que é um ótimo salário. É um ótimo salário. Se torna um salário fantástico quando você tem aquela certeza que você vai ganhar aquele salário até o último dos seus dias, tá? A não ser que você faça uma besteira enorme. É análogo ao juiz que dirigiu o carro do Eike Batista. Então, assim, isso faz parte de um contrato social. A lei nada mais é que um contrato. A lei é um contrato, tá? Então faz parte de um contrato social também. Eu, como advogado, sabia o seguinte, que se eu, assim, eu não ganho dinheiro nenhum do Estado, eu não ganho dinheiro nenhum de ente público nenhum, não tem essa preocupação, eu não estou preocupado com isso, eu optei por uma vida diferente, eu não ganho dinheiro com o Estado, não ganho dinheiro com ente público algum, tá? Só que o mesmo pacto social que garante ao magistrado o recebimento de um subsídio fixo, mensal, vitalício, até o último de seus dias, né? Não sei se ainda é transmissível causar mortes para os herdeiros, talvez, não vou falar Celso, né? Que talvez esteja falando bobagem. Mas esse mesmo pacto social também garante ao advogado que, olha, eu, Paulo Papini, eu tenho que todo dia acordar e criar dinheiro para o meu escritório. Eu tenho que inventar dinheiro para o meu escritório. Então, assim, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou pensando que amanhã cedo eu vou ligar para o cliente fulano de tal, para cobrar que está me devendo. Às 11 horas da manhã eu tenho um cliente, o seu Plácido, que vem aqui fechar um novo contrato, que vai pagar uma importância X, que me permite pagar X aluguéis, salário de colaboradores, participação minha do meu sócio. Sabe? É essa a minha vida. Eu sou feliz com essa minha vida, tá? Eu só quero, da mesma forma que o magistrado quer que o contrato social, que o pacto social, que a lei seja cumprida em relação a ele, e hoje eles estão brigando até mesmo fazendo greve, por conta do eventual fim do auxílio moradia, eu também quero que na hora que eu reduzir o débito para um banco, para um cliente meu contra um banco, de 5 milhões de reais para 200 mil reais, eu quero que a sucumbência, eu não quero nada que esteja acima da lei. Eu quero que a sucumbência siga o que a lei fala. E a lei fala 10 a 20% do proveito econômico. O proveito econômico é 4 milhões e 800 mil reais. Tá? Esse é o proveito econômico. Eu acho assustador quando um juiz fala algo diverso disso. Eu acho assustador quando o juiz fala algo diverso disso. Eu quero que a sucumbência obedeça à lei. Sinceramente, não quero ser mal educado que eu vou falar, mas assim, eu não estou preocupado com a opinião do juiz. Porque assim, se a gente for aceitar que a opinião do juiz deve valer mais que a lei, aquela bobagem de um ministro do STF que fala isso, né? Princípios são valores. O que quer dizer essa frase? Não sei. Eu até hoje não entendi o que quer dizer essa frase, mas é aquela bobagem que princípios são valores. Se a gente for aceitar isso, para que ter lei? Não bastaria o Código de Processo Civil ter um artigo apenas? O juiz decidirá da forma que, moral, intelectual e juridicamente, melhor lhe parecer mais correta? Bastaria esse artigo no CPC. Bastaria existir este artigo. Não tem que falar de recurso, não tem que falar de agravo, nem nada. Daí cada juiz vai definir o prazo de apelação, vai falar que é 5 dias, outro vai falar que é 10 dias, outro vai falar que é 100 dias. Não.
A lei existe, desculpa o termo chulo, para colocar ordem na zona. Basicamente é isso. A lei existe para isso. E eu não quero a opinião do magistrado. Só quero que o magistrado siga a lei. Se a lei falar que o Paulo Papini tem que ganhar 1%, ok, eu tenho que ganhar 1%. Se a lei falar que o Paulo Papini tem que ganhar 30%, então ele tem que ganhar 30%. É muito simples. Basta seguir a lei. A gente não pode se conformar em vermos magistrados agindo dessa forma. Meus amigos, o discurso está um pouco inflamado, não quis atacar ninguém especificamente com esse vídeo, mas é importante que a gente atente a isso, tá? A advocacia não pode continuar ser desrespeitada e ser maltratada como hoje tá bom? Vamos lá, mais uma vez. A democracia é o pilar do Estado democrático de direito. Sem advocacia nada mais existe, tá? Não é por coincidência que ditaduras, tanto de esquerda quanto de direita, vou dar um exemplo claro, Camboja, as primeiras pessoas a serem perseguidas, massacradas e até mortas são intelectuais e advogados, tá? Nessa ordem, pensadores e advogados, porque o advogado é a pessoa que vai, em última instância, levar a questão ao conhecimento do judiciário ou de alguma instância superior, tá bom? Então, meus amigos, pensemos nesse assunto, valorizemos os advogados, magistrados que estão vendo esse vídeo, se algum estiver vendo esse vídeo, por favor, valorize o advogado em suas sentenças. Se não quer valorizar moralmente, se acha que não tem que valorizar, pelo menos cumpra a lei, tá? O que eu estou pedindo é isso. Cumprir a lei não é um favor que magistrado algum faz à advocacia. Cumprir a lei é apenas e tão somente obrigação. Simples assim. Meus amigos, boa noite a todos, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu ia gravar outro vídeo hoje, mas acabou ficando meio tarde. Então amanhã ou depois vou gravar um vídeo sobre tutela antecipada, tá bom? Tutela de urgência, tutela antecedente, de urgência e de evidência. Abraço a todos e boa noite.